Vamos abrir suas Bíblias mais uma vez na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Versos 9 e 10. Por favor. Eu vou ler o texto, os irmãos vão acompanhando e com as suas Bíblias então vão depois acompanhando a mensagem. 1 Pedro 2, versos 9 e 10. Mas, irmãos, dizia Pedro, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem erais povo, e agora sois povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, mas que agora a tendes alcançado. Meus irmãos, alguns domingos atrás nós começamos e pregamos duas mensagens dentro desse tema sobre o que é a igreja. E falamos naquelas duas mensagens sobre o que a igreja não é. E nos fixamos sobretudo na ideia de igreja templo, a igreja não é um templo, na ideia de igreja uma instituição. Quando a gente pensa a igreja como instituição, a gente começa a pensá-la em termos de hierarquia, então aos mais poderosos, os menos poderosos e por aí vai. E os servidores da igreja terminam quase sempre sendo servidores assalariados. As instituições funcionam assim. As empresas, pior ainda. E de uns tempos para cá, as igrejas, muitas delas, se transformaram em verdadeiras empresas. São empreendimentos que têm fins lucrativos e através dos quais os seus líderes, que arranjaram nomes mais pomposos, sejam bispos, sejam arcebispos alguns, sejam apóstolos, sejam primais, bispo primais, já existe nos Estados Unidos, onde tudo começa, já existe o tal do bispo primais dos Estados Unidos em algumas denominações. Uma vez eu fui procurado por um pastor batista, queria conversar comigo sobre um convite que ele havia recebido de um colega afastado do ministério, por vários problemas graves, e que ele disse que recebeu a visita dele e esse pastor veio dizer-lhe que havia recebido a missão de Deus de falar para aquele pastor que queria falar comigo, que ele deveria ser apóstolo. Eu conversei bastante com ele. E ele mesmo questionou a autoridade que teria uma pessoa nas condições morais em que vivia aquele pastor que foi lhe falar sobre ele se tornar apóstolo, a autoridade que ele teria para trazer aquela mensagem. Mas tudo isso ele relevou. E no final ele perguntou, pastor Torres, o que é que o senhor diz sobre isso? Eu disse, meu irmão, eu vou lhe dizer uma coisa. Não existe nenhuma justificativa bíblica que aponte que hoje a gente consagre apóstolos. Porque está dito com clareza no livro dos Atos, aqueles que poderiam ser apóstolos. E quando fala de Paulo apóstolo, mostra uma outra maneira como Deus o fez apóstolo. E aí cessou o apostolado propriamente dito, ligado a Jesus Cristo. Agora tem uma coisa, fulano. O que vai definir se você vai ser apóstolo ou não é a sua vaidade. Se você for tão vaidoso que precisa do título de apóstolo para se sentir maior e poder talvez liderar com mais segurança, então mostra a sua insegurança, você vai ser apóstolo. Se você não se deixar vencer pela vaidade, você não vai ser apóstolo. Ele se deixou vencer pela vaidade, não me falou nada depois, porque não teria condições morais de falar, e marcou a sua consagração, e hoje é apóstolo também. Hoje existem igrejas, irmãos, que são muito mais do que igrejas, tem o nome de igreja, porque nome de igreja você pode botar até em botequim. Você pode colocar onde você quiser, nome de igreja. Agora, ser igreja verdadeiramente, não pode ser uma instituição voltada para negócios e poder político. E existem hoje algumas que se chamam denominações, que não são evangélicas porque não seguem o evangélico.
Não são protestantes porque não seguem a herança reformada, a reforma protestante. São grupos que se inventaram a si mesmos. Um deles, eu tinha um amigo que já faleceu, que era amigo do grupo que foi fundá-la, essa nova igreja. E na reunião falaram muito que todos ficariam ricos. E esse amigo, que era um crente fiel, dizimista, muito mais do que dizimista, inclusive, uma pessoa de um coração maior que seu próprio corpo, ele disse: olha, igreja para mim não é brincadeira, muito menos um exercício ou um trabalho para ganhar dinheiro. Eu estou fora do grupo. E ficou fora do grupo. Não ficou milionário, bilionário, trilhardário, como alguns ficaram que organizaram aquela igreja, aquela que se chama igreja. Eu considero algumas dessas igrejas verdadeiros projetos comerciais, empresariais e políticos, de poder político, conquista de poder político, em que a igreja não deve estar metida. Sempre que a igreja se misturou como instituição com a política, não deu certo. Ela se degradou cada vez mais e terminou fazendo o que a própria política faz. Então, a igreja não é templo, igreja não é instituição, embora no Brasil, por exemplo, e em quase todos os países do mundo, as igrejas, como grupos que se organizam para funcionar permanentemente, têm o seu caráter institucional. É por isso que a gente tem endereço, telefone, CPF, conta bancária, não pode ser feito debaixo do colchão, né, irmão Hélio? O movimento financeiro. É por isso que nós temos caráter institucional. Quem é mais recente na vida da Igreja Batista não se lembra do tempo quando a gente não tinha estatuto, né, pastor? Não tinha CNPJ. E as igrejas funcionavam e cresciam porque tinham um regimento operacional em que elas trabalhavam aquilo, mesmo um estatuto que não era registrado, mas não tinha um CNPJ. O CNPJ é sempre uma forma como o governo pode controlar melhor aquilo que recebe, de quem deve pagar. A igreja é imune, né? Não é isenta, é imune, então não tem isso, mas o governo quer um controle sobre isso, porque quem sabe, num determinado momento, ele pedindo a relação dos dizimistas, saiba quem é que ganha mais do que está dizendo a Receita Federal. Então tem sempre esse aspecto. Então é importante que a gente ponha na cabeça: a igreja não é templo. A gente não vem para a igreja, não sai da igreja. E aí eu retomo o que disse na primeira mensagem: a gente deveria estar no frontispício ali da porta de entrada do templo, alguma coisa que dissesse mais ou menos assim: aqui nós viemos como igreja de Jesus Cristo para servir a Deus adorando-o. E na saída, daqui nós estamos saindo como igreja de Jesus Cristo para continuar a nossa adoração servindo no mundo onde a gente vive. Essa é a única forma da igreja ser presente no mundo, é quando cada crente se conscientizar que ele é a igreja, não o pastor, não alguns líderes, muito menos o templo ou a instituição chamada igreja. Mas esse texto de 1 Pedro diz algumas coisas que a gente precisa se lembrar disso, meus irmãos. Diz, por exemplo, que houve um tempo em que nós não éramos igreja. A gente não foi o tempo todo da nossa vida a igreja de Jesus Cristo. Houve um divisor de águas, houve um evento extraordinário de natureza espiritual que fez com que a gente se tornasse igreja. E esse evento foi o novo nascimento. E por que ele se deu? Aí a gente se volta para Efésios, os irmãos podem abrir suas Bíblias em Efésios 2, para a gente ver os versos 1 a 10, quando Paulo explica a dinâmica do que aconteceu em nossas vidas e nos fez igreja de Jesus Cristo e colocou diante de nós uma missão. Ele diz assim: é bom que vocês estejam lembrados que vocês todos foram vivificados quando estavam mortos nos seus delitos e pecados, nos quais todos vocês andaram, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também nós antes andamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos mundanos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Não éramos
filhos de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. E aí vem aqueles versículos que a gente tanto conhece e tanto recita. É porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, vós não poderias consegui-lo, é dom de Deus. Não vem das obras, nenhuma obra seria de tamanho mérito que pudesse pagar a vossa salvação, para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura sua, criados de novo em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Foi um evento motivado pela graça de Deus, produzido pela graça e pela misericórdia de Deus, que nos fez nascer de novo, que nos perdoou todos os nossos pecados até então, e nos fez tornar-nos filhos de Deus, e aí sim, Igreja de Jesus Cristo. Como diz Pedro na sua carta, a gente antes não havia alcançado essa misericórdia e essa graça, e não éramos filhos de Deus, nem povo de Deus, como agora somos. Agora somos filhos de Deus. João, no início do Evangelho, diz assim: porque todos aqueles que creram nele foram feitos seus filhos, a saber, os que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso aqui é a igreja. Mas a igreja, meus irmãos, como Pedro nos mostra, tem uma missão. Ela aparece no Evangelho de muitas maneiras. A gente sabe que classicamente a missão da igreja é dividida em 5 partes. Ela tem 5 dimensões. A dimensão querigmática, que é a dimensão do anúncio da mensagem. A dimensão didática, que é a dimensão do ensino. Ensino por quê? Porque um povo de Deus está nascendo. Cada pessoa que nasce é uma nova criatura, é uma criança em Cristo Jesus. E só pela educação, aquela criança pode alcançar identidade cristã, maturidade cristã e a santificação de sua vida pela operação do Espírito Santo. Tem a dimensão didática. Tem a dimensão koinoníaca, que quer dizer a dimensão da comunhão da igreja. Uma igreja sem comunhão é um bando, não é uma igreja. É por isso que eu digo muitas vezes que o principal papel do pastor numa igreja é consolidar a unidade da igreja e a comunhão da igreja. Isso também serve para qualquer líder. O líder briguento, o líder que prefere o confronto a uma boa conversa e a solução dos problemas em paz, pode ser líder de sindicato, de partido político, de clube de futebol, mas não de igreja. Líder de igreja é aquele que serenamente sabe que existem dificuldades a vencer e as enfrenta serenamente, não dividindo, não espalhando as pessoas, mas juntando-as cada vez mais em torno daquela que seja a vontade de Deus para a vida de 2 ou 3 ou da igreja num determinado momento. A igreja de Jesus Cristo, ela há de entender que ela tem uma missão, mas ela tem que entender que para cumprir essa missão, ou ela está unida ou não vai. Eu costumo dizer que uma igreja dividida é como 2 grupos em cabo de guerra. Um puxa para o lado, um puxa para o outro. Quando esses que não aguentam mais soltam, os vitoriosos caem. Já perceberam que é assim? Ficam todos estirados no chão, porque no impulso que eles fazem, eles não têm freios e eles caem. Uma igreja não deve ser assim. Primeiro, não deve ter vitorioso e derrotados em nenhuma decisão da igreja. E em segundo lugar, não se vence pela força numa igreja. E em terceiro lugar, no momento de vitória, todos estão de pé, porque é de pé que Cristo nos quer, de pé e abraçados num só coração, numa só alma, como está bem ilustrado lá em Atos, no capítulo 2. Agora, a igreja que em Cristo Jesus é consciente que nasceu de novo, pela graça de Deus,
e que tem uma missão, ela precisa descobrir cada vez mais na Bíblia o conteúdo dessa missão. Vejam que lá em Efésios, quando o apóstolo Paulo diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ele termina arremetendo dessa maneira: porque somos feitura sua, novas criaturas, criados em Deus, em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O cristão não pode andar na prática de más obras, mas o cristão tem que entender que boas obras não é uma doutrina católica, é uma doutrina bíblica. A doutrina católica das boas obras é uma doutrina distorcida, que faz com que a salvação dependa de obras. Mas a verdadeira doutrina bíblica das boas obras nos faz ver que nós fomos nascidos de novo para praticarmos boas obras. Não praticamos boas obras para nascer de novo e ser salvos. A gente, no começo da nossa história no Brasil, a gente se estabeleceu como um grupo contrário ao catolicismo. E a gente começou a jogar um bocado de coisa fora. Corretamente fizemos. E outras, a gente, para jogar a água do balde da bacia em que já estava lavando a criança, jogou a criança junto com a água fora também. Com a doutrina das boas obras, aconteceu isso. Os evangélicos não trabalham a doutrina das boas obras, não entendem que, como diz claramente esse texto, as quais Deus de antemão preparou para que vocês andassem nela. Vocês foram salvos para isso, para andar na prática das boas obras. Nós não podemos praticar mais obras, seja quais forem, relativas a sexo, relativas à desonestidade financeira, relativas a desamor. O pior de todos os pecados é o desamor, mas nunca vi uma igreja tomando decisões contra pessoas que não amam. Contra não, punindo pessoas que não amam. Eu já fui pastor de igrejas em que, quando eu cheguei, havia irmãos que, se um sentava desse lado, o outro sentava do outro. Na hora da saída, um ficava esperando quem saía primeiro para o outro sair mais depois, para não encontrá-lo na saída. Quando eu descobri aquilo, eu dei um tempo com Deus em oração, preguei algumas mensagens falando da unidade da igreja, e uma vez fizemos um culto em que chamamos a igreja toda a se doar no altar de Deus e a esquecer os problemas que tinha no passado, especialmente os ressentimentos. E uma das grandes alegrias foi ver aqueles dois irmãos chegando à frente, se abraçando em lágrimas e reatando a sua fraternidade em Jesus e a amizade que eles tiveram por tantos anos. Mas eu já tive ocasião, também em igreja, com líderes de igrejas, em que eu mostrei para ele o seguinte: ou você resolve isso, ou numa das próximas sessões o seu caso vai ser considerado pela igreja. Naquele caso, a pessoa tinha brigado com a pessoa de sua própria família, tinha ficado mal, de tal maneira que um deles saiu da igreja, porque já não podia conviver na mesma comunidade. E eu não vejo como um cristão possa se comportar dessa maneira, nem como um pastor possa se omitir diante de um problema desse. Ah, mas e os problemas sexuais? Também, não tem por que se omitir. E os problemas financeiros? Eu soube que o irmão fulano de tal está sendo punido na empresa dele porque desconfiam que ele surrupiou um dinheiro lá, provocou um desfalque lá na empresa. O pastor não pode ficar calado, tem que procurar esse irmão e saber o que está acontecendo. Primeiro, porque pode não ser verdade, e se for verdade, tem que ajudá-lo a superar o problema que ele tem. Se for um problema psicológico, de tal maneira que ele viciou naquilo, não é? É um cleptomaníaco, como se fala, a igreja tem que dar suporte a ele, tem que ajudá-lo, tem que fazê-lo superar aquele pecado, aquele mal que ele está fazendo a ele mesmo e à própria comunidade que é sabedora disso. E, meus irmãos, em igreja, há um pecado que a gente muitas vezes releva muito, e a gente comete com aquele órgão do corpo que Tiago disse é o mais difícil da gente controlar. Sabe qual é? A língua.
Há irmãos que falam demais, há irmãs que falam demais, há irmãos que até falam de menos, mas falam inapropriadamente. E a gente precisa lembrar que a palavra de Deus diz que a língua, ela é instrumento para agregar vida a uma pessoa ou para matar uma pessoa. A língua mata uma pessoa. E mata na pior de todas as mortes, na morte moral da pessoa. A língua faz isso. Uma igreja que seja fiel, ela tem que pensar que ela tem que andar em comunhão, e essas coisas têm que estar fora dela. Não pode existir essas coisas dentro da igreja. Em clube de futebol, existe, mas não é bom que exista. Sempre que tem isso no clube de futebol, chegam as pessoas, né, os que tentam apagar o incêndio, né, os que tentam resolver aquilo, mas a igreja às vezes vai deixando uma coisa dessa rolar. Numa igreja a gente precisa ser muito honesto, irmãos. E sabe que honestidade tem a ver com dízimo, por exemplo? Quando a gente faz um compromisso com Deus e com um grupo de que a gente faz parte, a gente só é honesto quando cumpre. A gente está tergiversando na nossa honestidade quando a gente não cumpre isso. É como uma igreja que quer ser parte de uma convenção e está estabelecido na convenção que a igreja dê X% das suas entradas para ajudar o trabalho geral, missões especialmente. A igreja chega no momento lá, resolve não mais dar. Ora, o acordo foi bilateral. A mudança do acordo não pode ser unilateral. E muito menos pode ser feita às escondidas, mas as igrejas fazem. Há uma igreja nesse campo que, para entrar para o grêmio da convenção, disse que estava vivendo um problema de construção, o dinheiro estava todo envolvido naquilo, mas dentro de 6 meses começaria a entregar o que se chama de plano cooperativo, né? Não é plano cooperativo, é a sua participação financeira para o bem do trabalho da convenção. Ela já tem mais de 7 anos e nunca deu. Bem, há uma certa pusilanimidade da convenção que não cobra. E não diz para ela que a condição, uma das condições para ser aceita, era ela participar. Irmãos, a vida da gente tem certas áreas que a gente trata como se elas não tivessem importância. Por exemplo, eu dou muita atenção se eu vejo um problema de inimizade entre irmãos. Mas se eu vir um problema de sexo, eu não dou nenhuma atenção. Ou se eu vir um problema de uma pessoa falando da outra, não dou nenhuma atenção. Seria muito importante que todo crente tivesse como princípio o seguinte: toda vez que alguém vier falar a você sobre um irmão, ou de um irmão, se for coisa boa, chame-o para orar ali e agradecer a Deus pelo que de bom ele está dizendo do seu irmão. Se for coisa má, começou a dizer, você diz: olha, só continue se você concordar da gente sair daqui, chamar o irmão e falar com ele. Aí pode continuar. Se não, não continue, porque nós vamos conversar com ele. Se você continuar, eu vou dizer a ele que você me disse e nós vamos ter que conversar junto. Irmãos, igrejas precisam ser saudáveis, porque as pessoas que vêm deste mundo para a igreja, o que elas mais pedem é a saúde. Salvação é saúde, saúde plena, isso que é salvação. Saúde espiritual, saúde mental, saúde física, saúde financeira. Não significa ser rico, não é doutrina da prosperidade que a gente está pregando aqui, né, pastor? Mas é saúde, é saber se organizar para viver. A gente precisa disso. Igrejas, em qualquer momento, e nossa igreja de modo particular, nesse momento, precisa de muita saúde espiritual, que implica necessariamente em comunhão cristã. Comunhão cristã. Eu não posso passar por um irmão sem falar, porque tive um probleminha com ele. Posso passar, como eu fiz hoje, estava a irmã Eleonora ali no piano, com o pastor Edivaldo, e eu passei distraído, porque queria falar com o irmão que estava na galeria, fui direto e chamei. Mas depois eu me dei conta que ela estava ali. Eu fui lá na cozinha, pedi desculpa a ela, porque ela pode achar que eu passei sem querer falar.
A gente não pode fazer isso, meus irmãos. Muito menos se a gente teve um entrevero com aquela... Aí é que a gente deve falar. Ah, mas ele ficou aborrecido comigo. Mais ainda você deve falar. Ah, mas eu estou com raiva. Mais ainda você deve falar, porque aí você põe no altar de Deus a sua raiva e diz ao Senhor que acabe com ela, porque ela derrotará você. Se há coisas que adoecem as pessoas, a raiva é uma delas. O ódio destrói, principalmente o que odeia, não é quem é odiado, não. A gente precisa tocar sempre as pessoas para o bem delas, nunca para o mal, meus irmãos. Sempre para o bem. Aprendam a sempre que passar por um irmão, se puder abraçá-lo, abrace-o. Se puder beijá-lo, é mais conhecido seu, beijo. Lembre quando eles estão aniversariando, telefonem para eles. Se souberam que eles aniversariam durante a semana, abrace-os. Isso é bom. Se souberam que alguém estava doente e está se curando, vá lá e diga da sua satisfação em ver isso acontecendo na vida dessa pessoa. É para isso que a gente é igreja. Igreja é isso. E a igreja tem essa dimensão de koinonia, de comunhão no espectro total da sua missão. Como tem também o de diaconia, que é de serviço, não é? Uma igreja existe para servir. Essa comunidade que está aqui precisa do serviço da igreja, principalmente do ponto de vista espiritual e moral. Depois, muitas vezes, no plano físico. A gente prega com as mãos também. A gente não prega só com os lábios, não. Pois bem, essa comunidade precisa desse serviço muitas vezes. Mas a gente só pode conhecer, para não ser enganado, se a gente andar pela comunidade. Se a gente não andar pela comunidade, a gente vai ser quase sempre enganado pelos espertalhões que vêm à porta de templo, pedir isso, pedir aquilo, sempre. E nunca tem nada, estão sempre pedindo. É por isso que toda igreja tem que ter um departamento organizado, com uma pessoa que tenha sensibilidade e, se possível, até conhecimentos técnicos, para saber avaliar como estão as pessoas e partir para ajudá-las. Mas o tempo é sempre um adversário nosso, né? Quanto mais a gente vai falando, mais ele vai passando. A igreja tem essas 5 dimensões na sua missão, mas eu quero hoje só destacar, para tratar isso noutra ocasião, a igreja tem fundamentalmente 2 vértices da sua missão. Um é voltado para dentro. A igreja tem que ser um espaço de santificação. A igreja tem que ser um espaço de crescimento espiritual cristão, que biblicamente é chamado de santificação. Que é uma coisa tão crucial, que o autor aos Hebreus diz que sem santificação, ninguém verá a Deus. Mas a igreja não trata disso hoje. A igreja não trata disso hoje. A igreja há de ser um espaço de santificação, onde as pessoas chegam saindo das trevas e encontram ali um ambiente propício para crescerem em santidade de vida, que é a obra de santificação que o Espírito vai realizando nelas. E somente, irmãos, igrejas santificadas têm autoridade para pregar neste mundo dominado absolutamente pelo pecado, quase. Igrejas que não se deixam santificar, igrejas que não procuram a santificação, podem sair gritando, podem sair fazendo o que quiser, e os seus resultados vão ser sempre vãos, ou chulos, ou muito fracos. E muitas vezes o que vai acontecer é o seguinte: a pessoa aceita Jesus, não se converte, se torna um membro de igreja e não é santificado, porque a igreja não é um ambiente propício para a sua santificação. E tinha que ser. Não há outro ambiente no mundo propício para a santificação de vidas do que a igreja. E vejam, não é o espaço, não é o templo, é a igreja, o encontro com os irmãos, na casa, na rua, no trabalho, nos cultos que se celebram nos templos. É aí que a igreja deve ser sempre um espaço de santificação, onde se conversa em coisas que tenham a ver com isso,
Ah, eu só encontro meus irmãos para conversar sobre Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense. Até o meu Bangu esqueceram, não é? Sou banguense mesmo, viu? Tudo brincadeira não. Pois bem, isso não vai santificar ninguém. Não, eu vou conversar sobre a violência na cidade, isso também não vai santificar ninguém. Quando conversar, converse sobre isso à luz da perspectiva bíblica, que manda orar e trabalhar pela paz da cidade. É outra forma de fazê-lo. A gente precisa voltar a conversar sobre a nova vida em Cristo. A gente precisa voltar a conversar sobre o fato de que somos templos do Espírito Santo e Ele em nós habita para nos santificar. A gente precisa voltar a conversar sobre sensibilidade espiritual, sobre pecar e se arrepender, que os crentes não fazem mais. A gente precisa disso. Antigamente você estava no gabinete pastoral, chegava um crente chorando a não poder parar, e depois que ele conseguia um pequeno lapso de tempo, parar de chorar, era para dizer: pastor, eu pequei, eu estou arrependido, eu não aguento mais essa dor. Hoje não há mais isso. Os crentes pecam, não se arrependem, saem às gargalhadas, e se alguém chamar a atenção para o pecado cometido, mentem, dizem não foi, não é, e assim vou vivendo a vida. Eu já fui chamado e não fui participar de um culto de um irmão que roubava na empresa onde trabalhava, roubava mesmo, eu não estou dizendo isso porque acho, tenho provas, roubava na empresa que trabalhava, comprou uma casa muito boa e chamou os seus irmãos em Cristo para a inauguração da casa, para entregar, dedicá-la a Deus. Os crentes fazem isso hoje, pecam e fazem festa com o resultado do seu pecado, e fazem cultos para agradecer a Deus as suas conquistas, da sua desonestidade. Igreja, meu irmão, tem que abrir os olhos. Essa igreja está numa transição. O pastor Marcelo vai sair a qualquer momento, mas a igreja precisa entender que ela tem que ser a igreja segundo o coração de Deus, não simplesmente como a gente acha que ela deve ser. E para tanto, ela precisa ser uma igreja que esteja voltada para a santificação de vidas e para a salvação de vidas. Aí estão os dois eixos principais da sua missão. Eu, que passarei muito pouco tempo aqui, eu quero ouvir sempre da Igreja Batista do Calvário que as pessoas estão vindo a este templo porque reconhecem nos membros desta igreja as vidas santas, e as pessoas estão se convertendo porque querem ter o mesmo Deus em sua vida que tem vocês, membros desta igreja, que estão se deixando santificar pelo Espírito Santo. Que assim seja. Amém.